Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nesse trimestre Graça Maravilhosa, ou Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. É uma exposição da Epístola de Paulo aos Romanos, o comentário da CPAD, do pastor José Gonçalves. E já estamos aqui na lição de número 3. O título da nossa lição é o seguinte: Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20. Diz assim o texto bíblico: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse texto se refere a Abraão, que vai ser a ilustração da justificação pela fé que será estudada na lição de hoje. Verdade prática: a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Muito bem, meu caro irmão, minha irmã, você que nos acompanha, eu e o professor Soares já estamos aqui a postos para dar início ao nosso debate. Voltaremos logo em seguida. Permaneça conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2016, a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta de Paulo aos Romanos. Essa é a terceira lição que nós vamos debater justamente com a minha pessoa, o pastor Zé Roberto. E a terceira lição trata sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Somente a justificação pela fé em Cristo Jesus. É um tema doutrinário extremamente relevante para a fé cristã, basilar da fé cristã, e que nós vamos aqui discorrer, tratar de algumas questões muito importantes sobre essa doutrina tão relevante da fé cristã. E aqui o comentador José Gonçalves coloca aqui de uma forma bastante incisiva, a doutrina bíblica da justificação pela fé, conforme a carta aos Romanos, nos capítulos 3 e capítulo 4, versículo 25, esses textos contêm uma das mais contundentes defesas do apóstolo Paulo em favor da justificação pela fé, independente das obras da lei ou das obras de uma forma geral. Também o pastor coloca, para uma melhor compreensão desse tema tão relevante, a argumentação são do apóstolo, e ele divide em três aspectos possíveis. Ele destaca, o primeiro tópico da lição, a justificação manifestada, a justificação contestada e a justificação exemplificada. Então, são esses três grandes tópicos aqui que nós vamos, no desdobrar da lição, fazer os nossos comentários devidos. E logo de início aqui, para enriquecer essa parte introdutória aqui da nossa lição, quero fazer menção de alguns pontos que eu acho interessante para o caro telespectador ter conhecimento, e também o professor da Escola Bíblica Dominical. É interessante que, desde a primeira lição, que foi abordada pelo pastor Zé Roberto, pastor Fábio, e também adentrou a segunda lição, que tratou sobre a salvação dirigida para todos, de forma universal, nós queremos destacar nessa epístola, nos seus 16 capítulos, aliás, destacando que, na verdade, existem várias maneiras de você, didaticamente, estudar essa epístola, Mas aqui o José Gonçalves, ele coloca de uma forma, na lição anterior, que eu acho extremamente relevante fazer menção aqui também, para adentrar de forma introdutória essa lição que trata sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, ele trata essa lição, essa epístola, essa carta, em três grandes áreas. A primeira área é a área que trata da relação da argumentação da justificação pela fé. E aí ele vai abordar do capítulo 1 até o capítulo 8. A segunda grande área que ele trata sobre esse tema, na epístola de Paulo aos Romanos, é
a relação do plano de Deus de salvação para Israel, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E também a terceira grande área, que trata sobre algumas questões relacionadas às práticas da vida cristã. Então, a Epístola de Paulo aos Romanos, com os seus 16 capítulos, ela se desdobra dentro dessas três grandes áreas que o nosso querido pastor comentador da lição coloca. E aqui, logo na introdução da lição, ele destaca uma coisa muito interessante, né? A chamada de Abraão, o grande patriarca de Israel, será a base de argumentação do apóstolo Paulo. E também ele vai lançar mão de uma ilustração, fazendo uma referência também a Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, conforme assim assevera o historiador Lucas, de uma forma bem contundente e bem clara. Então, na introdução, nós podemos afirmar isso. Então, o apóstolo Paulo, para provar a doutrina da justificação, lança mão dessas ilustrações, fazendo uma referência ao apóstolo Paulo e também, aliás, a Abraão e também a Davi. O argumento de Paulo é que todas as bênçãos de Deus e todas as suas promessas são fruto da sua graça, da graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que a epístola que em estudo trata sobre a maravilhosa graça. Então, a tônica do apóstolo Paulo, nesses 16 capítulos, é a manifestação da graça em Cristo Jesus. Então, meu caro telespectador, ouvinte que assiste o programa Escola Bíblica Dominical, é interessante você ter isso em mente. Também quero elencar, dentro dessa parte introdutória, para enriquecimento desse debate, destacar sobre a questão da justificação. É importante compreendermos esse termo justificação. E logo no primeiro tópico da lição, que trata sobre a justificação manifestada, e aí Paulo destaca no capítulo 3, tópico 1.1, o culpado que é inocente. É importante, para compreendermos essa doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, entendermos o significado do termo propriamente dito, E aí, existe um escritor, que trata sobre doutrinas bíblicas, Mike Purman, ele destaca nos seus escritos a definição que eu acho extremamente relevante e importante e bastante esclarecedora. Ele diz assim, quanto à questão da justificação, ele trata sobre essa questão dessa doutrina da justificação em alguns aspectos. Primeiro é quanto à sua natureza, ou seja, a natureza da justificação é a absolvição divina. E quanto a essa questão da absolvição divina, ele trata sobre esse tema destacando o seguinte, que esse termo é um termo forense, É um termo muito ligado às ciências jurídicas, propriamente dito. Nos faz lembrar, os tribunais, um homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado. Então, esse termo forense, Paulo, ele faz uma aplicação de uma forma muito clara sobre essa questão da justificação. Então, nós somos justificados perante uma justiça divina, de absolvição da parte do nosso Deus. Então, isso é um termo extremamente importante. Justificação também nós podemos elencar, dizer o seguinte, que justificação é justiça. Então, justificação é ser justo, ou seja, a justiça de Deus em cena, propriamente dito. Justificação, primeiramente, é uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes era condenado, agora passa a gozar da absolvição da parte do nosso Deus perante a justiça divina. Outro termo relacionado à questão da justificação, nós podemos elencar também, justificação inclui mais do que perdão dos pecados, é remoção da condenação da criatura de Deus. Então a gente percebe que esse termo judiciário, forense, ele vai percorrer as páginas bíblicas, e o apóstolo Paulo, como um apologeta da fé cristã, das doutrinas basilares da fé cristã, lança a mão desse recurso argumentativo, oratório, para fazer uma defesa dessa doutrina tão basilar das Sagradas Escrituras, pastor Zé Roberto. É isso mesmo, professor Soares. E em relação a isso, o apóstolo Paulo, ele recorre a muitas metáforas, faz muitas analogias para defender a sua tese. Essa tese forense, essa tese jurídica, ele coloca aqui em pauta, que já vem desenvolvendo desde o capítulo 2, 3 da sua epístola, e ele diz que nenhum homem pode se justificar perante Deus, a menos que seja por meio da fé. Então, não são as obras, nem a religiosidade que justifica o ser humano. E Paulo
já mostra, no ponto que o professor Soares comentou, essa manifestação da justiça de Deus. E a justiça de Deus ela é manifestada nas Sagradas Escrituras através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus que se manifestou pelos nossos pecados. E a partir do sacrifício dele nós somos declarados justos. E por falar em uma expressão forense, jurídica, eu me lembrei, professor Soares, meu caro irmão, minha irmã, meu caro telespectador, telespectadora, de uma história que eu vi há um certo tempo que ilustra muito bem essa realidade, quando um jovem preso, ele é visitado por um defensor público para pleitear a sua causa e ele definitivamente resiste de ser defendido e rejeita toda e qualquer arguição, toda e qualquer defesa em seu benefício e praticamente expulsa o defensor da sua cela. E os anos vão se passando e o tempo vai fazendo com que ele amadureça e repense a sua condição até que chega o dia do seu julgamento. Quando ele vai para a sala do julgamento, ali ele dá de cara, vê logo de frente um juiz. E o juiz era aquele rapaz que havia entrado na sua cela para defendê-lo e que ele havia rejeitado a sua ajuda. Mas como ele havia repensado na sua condição, ele pensou e ele avaliou, bem, de repente ele poderá me libertar. E ele clamou por misericórdia, clamou por ajuda, e o juiz respondeu de forma muito taxativa. Sinto muito, naquele momento eu estava pronto para lhe defender, mas agora eu estou aqui como juiz e a mim me compete julgar. Essa é uma analogia daquilo que aconteceu na esfera espiritual, na doutrina que nós observamos aqui de Paulo, na justificação, nesse evangelho da graça de Deus. Hoje, Jesus se apresenta como advogado. Ele é aquele que está diante do Pai para pleitear nossa causa, para perdoar os nossos pecados. No entanto, se nós não o abraçarmos, não aceitarmos agora a Jesus na sua condição de advogado, no futuro ele virá como juiz. Então, eis aí a sua decisão. Queremos chamar a sua atenção nesse momento e a importância de você compreender essa doutrina da justificação dentro desse contexto. Justificados são aqueles que pela fé tomam uma decisão por Cristo. Paulo escreveu em uma outra epístola, na sua epístola aos Efésios, que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém venha a se gloriar. Então as obras, a religião, nenhuma atitude humana é capaz de justificar o homem perante Deus. Apenas Cristo Jesus pode justificá-lo. E essa é uma doutrina bíblica, o ponto 1, ponto 2 da lição, que fala sobre um prisioneiro que é libertado. Aqui nós vemos também que Paulo usa a analogia de alguém que é redimido. Redimido no sentido de alguém que foi pago um preço para que essa pessoa fosse liberta. Era muito comum nos tempos do apóstolo Paulo, lá no Império Romano, alguém ser vendido como escravo e ser colocado no mercado. E de repente alguém com posse financeira, com dinheiro, com alguma possibilidade de recurso, ia até aquele mercado e ali comprava aquela pessoa e às vezes podia comprá-la e torná-la liberta. Então foi isso que Cristo fez conosco. Ele nos comprou, ele nos redimiu e nos deu a liberdade. Portanto, como ele mesmo o disse, se o Filho ou se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, nós já estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, vamos fazer um rápido intervalo, voltaremos em seguida para dar continuidade ao nosso programa. Continue conosco.
Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando nesse segundo trimestre a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta de Paulo aos Romanos. Estávamos no bloco anterior tratando sobre a justificação. A justificação, um tema doutrinário extremamente relevante para a fé cristã. Estávamos aí no tópico 1.1, debatemos, tópico 1.2 também. Fizemos os nossos comentários, a minha pessoa, o pastor José Roberto, e agora o tópico 1.3, que trata sobre um inocente que é culpado. O comentador aqui coloca, o José Gonçalves, se o sistema judicial foi útil para elucidar o pensamento do apóstolo, da mesma forma a figura extraída do sistema de sacrifício levítico também o auxiliou. Isso pode ser visto no texto, ao qual depois propôs para apropriação pela fé do seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 3, versículo 25. Então a palavra propiciação, que está relacionada com o termo propiciatório, é uma terminologia muito utilizada nas páginas do Antigo Testamento, utilizado para se referir ao sacrifício do pecado. Então havia uma propiciação nesse sentido nas páginas do Antigo Testamento, uma série de ritos por parte da comunidade israelense. No sistema levítico, quando alguém pecava, tornava-se culpado de algo e um animal inocente era sacrificado. Então era necessário fazer a propiciação dos pecados, para que a culpa fosse expiada, fosse extirpada, fosse coberta. O apóstolo Paulo mostra aqui que tanto os gentios como os judeus não podem chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Então a gente percebe que na epístola de Paulo aos Romanos é uma defesa do apóstolo Paulo frente à questão da justificação, a justificação mediante a fé em Cristo Jesus, em detrimento da prática ou dos esforços humanos. Então o apóstolo Paulo faz uma série de colocações apologetas para mostrar que, na verdade, nós somos salvos, nós somos atingidos pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não pelos nossos próprios esforços, mas pela graça, pela inefável manifestação do amor de Deus nos alcançando. Então é isso que, nesse tópico, um inocente que é culpado. Então a gente percebe claramente que o apóstolo Paulo mostra, tanto para os gentios como para os judeus, que não pode chegar a Deus pelos seus próprios esforços, mas precisa de sobremaneira da graça maravilhosa da pessoa bendita e eterna de Jesus. É verdade, pastor José Alberto? É isso mesmo, professor Soares. E aqui nesse tópico 2.1 da nossa lição, o tópico 2 trata sobre a justificação contestada, e o 2.1, a justificação se opõe à salvação meritória. Paulo, recorrendo a diatribe, que é um recurso literário, estilístico, para dialogar com os judeus, ele chama a atenção para mostrar a falta de eficiência da religião para justificar e para salvar o ser humano. Isso porque os judeus, eles se gloriavam da sua religião. Em Romanos capítulo 3, versículo 27, fazendo uso dessa estratégia literária, estilística, retórica, Paulo pergunta: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, não adianta a pessoa querer se fiar na religião para obter salvação. Talvez você que esteja nos assistindo, vendo a TV, se pergunte ou diga: eu já sou uma pessoa religiosa, eu já tenho a minha religião, eu já frequento a minha igreja, eu já sigo os meus ritos, os meus preceitos. E essa mensagem de Paulo, que foi aplicada e dirigida aos judeus, religião ao qual o próprio Paulo seguiu. Paulo se disse um dos principais dos judeus, um fariseu, um seguidor da religião dos seus pais, e o próprio Paulo, ele falando para aqueles da mesma religião que ele fazia parte, ele deixa bem claro que a religião ela é incapaz de salvar e de justificar o ser humano. E mais que isso, às vezes algumas pessoas, elas fundamentadas no orgulho religioso,
elas perdem a oportunidade de se aproximar de Deus. Isso porque elas acham que a religião é suficiente. Só que a religião, o grande problema da religião é que ela não muda o interior do ser humano. Ela não muda as intenções do ser humano. Algumas pessoas, às vezes, se alicerçam, se fundamentam na religião e não necessariamente se tornam pessoas boas por causa da sua religiosidade. E Paulo critica alguns religiosos judeus, questionando que alguns deles criticavam até os gentios, aquelas pessoas que não eram religiosas, mas elas mesmas, essas mesmas pessoas religiosas, praticavam os mesmos males, e se não mais que eles, e arvoravam-se da sua crença, dos seus dogmas e dos seus ritos. Isso também acontece nos dias atuais. Pessoas que às vezes se dizem católicas, se dizem espíritas, se dizem até evangélicas, e elas se fundamentam na sua religião, no entanto, elas não têm uma prática de vida, elas não demonstram na fé, por meio das obras, aquilo que elas acreditam. Então, faz-se necessário que as pessoas se arrependam dos seus pecados, reconheçam a necessidade do Salvador e reconheçam que não podem ser salvas por aquilo que elas fazem. Na verdade, quando nós vamos ler a epístola de Tiago, que é um outro texto fundamental nas Escrituras, a epístola de Tiago mostra que as obras elas são importantes para mostrar às pessoas que nós fomos salvos por Deus. Nós mostramos às pessoas que somos salvos por causa daquilo que nós fazemos. Mas diante de Deus, as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Elas são incapazes, elas são insuficientes para a nossa salvação. Ninguém é salvo pelos méritos. Ninguém é salvo por aquilo que faz ou por aquilo que deixa de fazer. Isso às vezes escandaliza, ou na maioria das vezes, escandaliza o homem religioso. Porque o homem religioso, ele espera que ele alcance uma graça de Deus por aquilo que ele faz, por alguma coisa que ele faz. E o Evangelho de Jesus diz, você não precisa fazer coisa alguma se não crer. E aí, professor Soares, esse é o escândalo da religião, porque o religioso e a religião não quer aceitar uma salvação de graça que se exige apenas a fé. É verdade, pastor Zé Roberto, é importante a gente ter isso em mente, que a religiosidade, muitas vezes, ela se constitui um pouco vazia, né? Precisamos realmente compreender o sentido que o apóstolo Paulo nos coloca quanto à questão da justificação somente pela fé. Então, é um tema realmente extremamente relevante, né? A doutrina da justificação somente pela fé em Cristo Jesus. O tópico 2.2 da nossa lição vai tratar sobre a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. É interessante, né, a gente refletir nesse ponto aqui relacionado à questão da justificação. Da mesma forma como a justificação contestada, né, a justificação se opõe à salvação meritória, como assim o pastor Zé Roberto fez a sua colocação de uma forma brilhante, também no tópico 2.2 da nossa lição trata sobre a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Esse nacionalismo aí é próprio do judeu, né? Os judeus, eles se achavam como sendo os detentores, né? De que só Deus iria realmente abençoá-los. E, no entanto, não obedeceram e foram realmente, a manifestação da graça de Deus foi estendida também para os gentios. Então, na verdade, essa justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Então, a segunda indagação que o apóstolo Paulo procura responder é a seguinte: é porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Olha só que indagação, que pergunta importante para que possamos compreender de que o Deus Criador dos céus e da terra não só é Deus dos judeus, mas também dos gentios, do qual nós fazemos parte desse grupo e fomos atingidos de uma forma maravilhosa pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo na sua epístola a Tito, né, no capítulo 2, versículo 11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o apóstolo, da mesma forma como ele escreve também lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, já citado, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra soteriológica de Jesus, foi para todos.
todos de igual sorte, que possa reconhecer o sacrifício expiatório vicário de Jesus na cruz do Calvário. Então, o apóstolo aqui ele coloca de uma forma bastante cristalina essa verdade, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não um grupo especial de pessoas, me refiro aqui no aspecto nacionalista aqui, os judeus, mas também os gentios. Então a gente percebe aqui de uma forma bastante contundente, também dos gentios, certamente, o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 29. Então esse é o outro ponto que contrasta com a crença do judaísmo do primeiro século, exclusivismo. Então, se achava realmente detentor da verdade absoluta, sim, realmente é o guardião da lei divina, da Torá, dos escritos da parte do nosso Deus, mas desobedeceu, fracassou com sua missão, e aí Deus, com sua maravilhosa graça, estendeu também para os gentios. Muito bem, o debate aqui está bastante esclarecedor, mas vamos agora para um segundo bloco e depois retornaremos para dar continuidade com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, meu caro irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, que certamente é a catedral da fé cristã, uma das epístolas mais importantes do apóstolo, sobretudo porque ela explica a doutrina da justiça de Deus. E a justiça de Deus se dá por meio da fé, não das obras da lei. Ninguém é salvo pelos seus méritos. É isso que a religião tenta pregoar e é algo que nós estamos defendendo aqui ao longo desta epístola, fazendo eco à voz de Paulo, que a salvação é pela fé, através do ato de justificação divina, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ponto 2.3 aí da nossa lição trata a respeito da justificação que se opõe ao antinomismo. A palavra antinomismo vem da junção de duas palavras gregas, anti, que é contra, e nomos, que é lei. Então, algumas pessoas acham que, por causa da salvação por meio da fé, a salvação em Cristo Jesus, as pessoas estão livres de toda e qualquer observância à lei de Deus e que elas não têm obrigações éticas, muito menos morais. No entanto, esta não é uma verdade bíblica. Nós queremos deixar isso muito claro. Paulo pergunta aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Tanto aqui na epístola de Paulo aos Romanos, como na sua epístola aos Gálatas, Paulo deixa muito bem claro que a lei não é má, a lei é boa. Inclusive a lei serve de aio, a lei é como um pedagogo. Antigamente, na tradição romana, havia um escravo, uma pessoa que era paga para levar a criança para a escola, para acompanhá-la, para guiá-la, mas essa pessoa ela não podia mudar o comportamento, os valores, as crenças daquela criança. Então a lei, Paulo faz essa analogia. Então a lei ela é boa, ela ensina o caminho correto, ela ensina o que deve ser feito. O problema, evidentemente, está na lei do pecado, que é uma lei
que está dentro dos seres humanos e que o impulsiona a desobedecer e a ir de encontro ou a ir de forma contrária aos desejos e à vontade de Deus. Mas, uma vez que a pessoa é salva e ela é justificada por Cristo, por meio do ato de fé, acontece uma mudança nessa pessoa e ela passa a ser modificada. A própria religião, que é incapaz de fazer com que o ser humano mude, mas quando a pessoa tem um encontro pessoal com Cristo, quando ela é alcançada por essa obra de justificação, então não é que ela vai viver agora do jeito que ela quer e do jeito que ela bem entende. Não é uma rebelião contra a lei, não. A partir de agora ela vai ter dentro de si a lei de Cristo. Paulo vai mostrar isso no capítulo 8 da sua Epístola aos Romanos, lá na Epístola aos Gálatas, isso está no capítulo 5, onde Paulo fala de uma nova condição espiritual. A pessoa ela é justificada, mas ela também, pela obra do Espírito Santo, pelo trabalhar do Espírito Santo na sua vida, ela passa a ser uma nova criatura. E, independentemente da lei dizer que ela deve fazer isso ou fazer aquilo, ela faz o que é correto. E ela faz correto não apenas por orientações de ordem moral, não apenas porque alguém diz que, olha, você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Não, ela sabe pelo Espírito de Deus, pela orientação da palavra de Deus, e essa modificação, essa mudança vai lhe levar para agir, sobretudo em amor, porque o fundamento ético do cristianismo é o amor. Jesus disse que nós devemos amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo, na sua lista lá do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, 22, ele coloca o agape, o amor, como primeiro elemento. E nós vemos aqui que nós, os cristãos, a nossa ética, o nosso princípio ético é o amor cristão que vai nos levar a viver de uma forma diferenciada daquilo, inclusive, que as leis humanas nos propõem. Nós vamos exceder em justiça. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. Olhe, disse aos seus discípulos, Jesus disse, olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, então de nada vale, de nada conta. Então, a justiça do cristão, ela excede a justiça da religiosidade. Isso porque nós passamos a viver acima de uma outra lei, a lei de Cristo, a lei do amor, a lei do Espírito, a lei que é gerada não de fora para dentro, mas de dentro para fora, a partir da mudança que Cristo faz na vida daquele que crê e que passa a ser o seu seguidor. Então, professor Soares, esta é uma mudança fundamental. O apóstolo Paulo, inclusive, lá em Romanos capítulo 6, que nós vamos estudar mais adiante, o apóstolo Paulo pergunta, de forma retórica, usando esse recurso da diatribe, o apóstolo Paulo diz, e agora que nós somos justificados, podemos viver de todo e qualquer modo? E ele mesmo responde, de forma alguma. Então, nós, os cristãos, nós fomos justificados, declarados justos, por Cristo, mas nós temos que viver de uma forma diferente daquela que a sociedade, o mundo prega e defende. Perfeitamente, pastor José Roberto. O procedimento cristão, o distintivo do cristão é amar uns aos outros, isso. Então, a propagação do amor de Deus é a mola mestra, da vida cristã propriamente dita. Então, nós observamos que o apóstolo Paulo, em momento algum, ele anulou a lei, mas ele cumpriu a lei. E é importante destacar isso quanto a essa questão do tópico 12.3. A justificação se opõe ao antinomismo. Então, a resposta de Paulo o problema não é a lei, o problema não é a lei, a questão é a prática propriamente dito, é o ritualismo judaico propriamente dito. Então, a justificação anunciada por Paulo se opõe à ideia de que os judeus tinham da salvação por méritos religiosos. Então, na verdade, a justificação não vem puramente por ritos religiosos, mas de sobremaneira da manifestação da graça bendita e excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 3 da nossa lição vai tratar sobre a justificação exemplificada. Nós já vimos aí
a justificação manifestada, a justificação contestada e agora a justificação exemplificada. O capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos, do versículo 1 até o versículo 25, vai tratar sobre essa questão. Então, no tópico 3.1, Abraão, circuncisão e justificação. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8, que trata sobre a justificação propriamente dita. Então, na seção, aqui o comentador José Gonçalves coloca, do capítulo 4, versículo 1 ao 8, o apóstolo Paulo toma como exemplo, o patriarca Abraão, para fazer um contraste entre a justificação pela fé e as obras. A antiga tradição judaica afirmava que Abraão já guardava a Torá. É interessante essa colocação aí. E se você observar no primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então, a gente percebe que existe uma certa justificação aqui, alguém buscando uma certa argumentação para tentar anular aquilo que o apóstolo Paulo estava explicando quanto à questão da maravilhosa graça. Mas, na verdade, Abraão aqui não foi justificado pelo fato de cumprir o rito judaico. A gente precisamos ter esse entendimento que o texto nos traz. É importante destacar isso aí. Embora o apóstolo Paulo tivesse o conhecimento da Torá, da lei, mas o apóstolo Paulo, na verdade, ele foi justificado, foi declarado justo não pelo rito em si, propriamente dito, mas pelo fato de ele ter crido na manifestação da graça eterna do nosso Deus. Então, ele a teria guardado por antecipação, pois, segundo o judaísmo, apoiando-se em Gênesis, do qual eu acabei de ler, capítulo 17, versículo 23, Abraão é circuncidado com o sinal da aliança entre Deus, e da mesma forma o sacrifício de Isaac, Ismael também, confirmaria tal crença. Em outras palavras, aqui o comentador coloca de uma forma bastante elucidativa, as obras da justificação, ou seja, justificar Abraão. Aí Paulo vai contra-argumentar essa questão aí. Na verdade, a manifestação do rito aí, exemplificada aí nesse episódio da circuncisão, que Abraão circuncida, Ismael, Isaac e todos aqueles que estavam ali na sua liderança, no seu comando, de acordo com o rito judaico, a tradição judaica propriamente dito, regia isso, ordenava isso, exigia tal procedimento litúrgico, ritualístico. Em outras palavras, há uma argumentação nítida do apóstolo Paulo. Paulo mostra que Abraão não poderia ter sido aceito por Deus em virtude da circuncisão, pois ele coloca aqui, creu em Deus e tendo sido isso imputado, atribuído como justiça. Então, Abraão foi declarado justo perante o Deus Criador dos céus e da terra, não pelo fato de cumprir o ritual ou obedecer o ritual, mas pelo fato de ter crido. Há uma grande diferença de uma coisa para outra. Então, Paulo, com sua oratória apologética, faz uma defesa contundente quanto a essa questão aí, de uma forma brilhante. Nós vamos dar continuidade no próximo bloco, para nós terminarmos aqui a nossa conclusão nesse aspecto aí. Aguarda um pouquinho aí, logo estaremos de volta.
Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, de volta, Escola Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 3, que será estudada na próxima Escola Dominical da sua congregação, que tem por título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Nós estamos aqui no ponto 3 da nossa lição, e nesse ponto 3.2, Abraão, promessa e justificação. Eu quero chamar a atenção de você que nos assiste a um texto bíblico que se encontra aqui no livro de Gênesis, que é o livro dos começos, no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, Deus se revela a Abraão e diz assim o texto bíblico: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Preste atenção nesse versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos aqui que Deus recebeu a promessa, ou melhor, que Abraão recebeu a promessa de Deus em relação a uma bênção, e que essa bênção não seria uma bênção exclusiva para a sua descendência, para os seus descendentes que vieram a formar a nação de Israel. Era uma descendência para todas as famílias da terra. E não por acaso Abraão é chamado de o pai da fé. Então ele foi aquele que creu. O professor Soares já ressaltou aqui muito bem. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão foi justificado por Deus não pelo fato de ele ter circuncidado os seus filhos. E isso é importante a gente esclarecer. Havia uma prática, e ainda há dentro do judaísmo, de fazer a circuncisão, que é a extração da pele do prepúcio do órgão sexual masculino. E alguns deles, alguns judeus, eles se gloriavam lá na antiguidade, ali no tempo da igreja primitiva, pelo fato de eles serem circuncidados. Era uma marca da religiosidade. Era uma marca nacionalista, inclusive. Eles diziam assim: ó, eu sou judeu, eu sou religioso, eu sou dessa terra. E Paulo vai dizer: olha, o que é que adianta a circuncisão do corpo se você não tem a circuncisão do coração? Se você não tem a circuncisão da fé? E aí, com base neste texto bíblico aqui, lá do livro de Gênesis, ele diz: olha, Abraão foi justificado, não foi pelo fato dele ter circuncidado, dele estar circuncidado. Deus o chamou muito antes, e foi pelo fato dele ter crido, dele ter confiado em Deus. E o comentarista diz assim: Paulo argumenta que a justificação não poderia decorrer da obediência à lei, pelo fato de que quando Deus fez a promessa a Abraão, este nem mesmo era circuncidado. Apenas reforçando aí o que nós acabamos de dizer. Então, que fique bem claro que a justificação ela se dá por uma fé obediente, uma fé que crê. E aqui eu quero aproveitar e fazer um esclarecimento para você que nos vê. Essa palavra fé, pistis, no grego, ela tem diversos significados. Ela pode significar fé enquanto fruto do Espírito, que tem mais a ver com a fidelidade. Ela tem uma relação com o dom espiritual da fé, que é uma fé para fazer milagres, maravilhas, proezas. Mas essa fé aqui que Paulo está tratando aqui no capítulo 4 da sua epístola aos Romanos, é uma fé para a salvação, é uma fé para a justificação. É aquela fé de alguém que reconhece que é incapaz de agradar a Deus pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua religiosidade, e ele deposita em Deus a sua confiança para a salvação. Então, de repente, aquele meu caro amigo, minha amiga que nos assiste, que nos vê, talvez você não entenda porque é que às vezes os evangélicos dizem que são salvos. Eu quero explicar para você que essa salvação não é uma salvação meritória. Então, do ponto de vista da religião, quando a gente escuta alguém dizer: olha, eu sou salvo, a gente se escandaliza, porque da perspectiva religiosa, isso causa um incômodo, porque você pode pensar: como pode uma pessoa pecadora dizer que é salva, bater no peito e dizer que é salva? Então, deixa eu lhe explicar. Essa salvação não é
pelo fato de alguém seguir uma religião. Essa salvação é uma salvação que é gratuita, é uma salvação que é dada por Deus e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui neste programa e tem a ver com o que está explicado aqui por Paulo no capítulo 3 e 4 da sua Epístola aos Romanos. É porque, pelo fato simples do homem e da mulher ter crido em Cristo, ter aceito a providência de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso já lhe dá uma salvação gratuita. Então, não é porque alguém fez alguma coisa, não é nem mesmo porque Abraão fez alguma coisa, mas simplesmente pelo fato de nós, como Abraão fez, professor Soares, termos a decisão e de olharmos para o Calvário, para aquilo que Cristo fez e reconhecer que Ele nos alcançou e que o trabalho dele foi perfeito, foi cumprido e foi suficiente para nos dar a salvação. Sem sombra de dúvida, né? Nós observamos que o texto deixa isso bem claro. Interessante, caro telespectador, diante de tudo que já foi debatido aqui na Escola Bíblica Dominical em Debate, concernendo a questão da doutrina da justificação somente pela fé em Cristo Jesus, é importante nós fecharmos aqui algumas arestas, né? Deixarmos alguns pontos bem fechados. Quanto à questão da natureza da justificação, foi por causa, manifestou-se a absolvição divina, a necessidade da justificação, por causa do pecado humano. E a fonte da justificação, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento, a justiça de Cristo se manifestou de uma forma muito contundente. E o meio é a fé. Então, esses elementos são imprescindíveis para que possamos compreender de fato o que é a justificação da qual nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. O tópico 3.3 da nossa lição trata sobre Abraão, ressurreição e justificação. Então nós observamos que a teologia de Paulo, a teologia paulina, em Romanos capítulo 4, versículo 18 a versículo 25, há um paralelismo, né, entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Ambos, né, observamos aqui de uma forma bastante clara, o comentador José Gonçalves coloca, torna possível as coisas impossíveis, tanto para o cristão como também foi para Abraão. Olha, Abraão já era de uma certa idade. Diz aqui o texto que Abraão estava mais ou menos aí com 100 anos e Sara também com a idade avançada. A gente percebe que aparentemente, humanamente falando, é impossível a mulher gerar filho, mas aí a manifestação da graça excelsa do nosso Deus se manifestou na vida de Abraão. Por quê? Porque ele guardou os rudimentos da lei, os rituais judaicos? Não, porque Abraão creu. E aí está na sua epístola, Paulo escrevendo no capítulo 4, versículo 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, foi declarado justo. E essa ilustração, Paulo, com muita veemência, com muita propriedade, o pastor José Roberto coloca isso de uma forma bastante ilustrativa e verdadeira, irrefutável. E o apóstolo Paulo, mais adiante no versículo, ele também corrobora dizendo, no versículo 6, e é assim também que Davi declara do ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Lucas coloca isso, também corrobora nesse sentido. Então, essas duas ilustrações mostram claramente quanto à questão, né, de Abraão, ressurreição e justificação. Então, essa justificação não é pelos méritos humanos, como o pastor Zé Roberto já destacou de uma forma bastante clara. Então, há esse paralelismo tanto para com a teologia paulina como para a teologia mosaica propriamente dito, né, me referindo aí aos tempos antigos, fazendo uma referência a Abraão, que foi justificado nem pelos ritos, mas porque creu no Deus Criador dos céus e da terra. Então, da mesma forma, a fé cristã, na morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, é a garantia das promessas eternas em Cristo Jesus. Então, a maravilhosa graça se manifesta no passado, no presente e também no futuro. É isso mesmo. Então, à guisa de conclusão, nós queremos reforçar o que o professor Soares acabou de dizer, destacando que mesmo alguns judeus, uma ala do judaísmo, compreendeu mal a doutrina mosaica, digamos assim, a orientação bíblica lá do Antigo Testamento em relação à salvação. E até mesmo alguns evangélicos ainda querem acreditar, né, de forma equivocada,
que lá no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e que no Novo Testamento se é salvo pela fé. Então, definitivamente, não tem qualquer respaldo das Escrituras, tanto nos antigos tempos, tanto na antiga aliança, quanto na nova aliança. Só há uma forma do homem ser justificado perante Deus, e essa é por meio da fé, crendo que Deus é aquele que providencia a salvação para todos aqueles que creem e que se devotam a viver a partir dessa nova realidade espiritual. Muito bem, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Queremos dizer aqui que o debate está muito bom, a conversa muito agradável, mas o tempo se foi. Nós queremos convidá-lo a participar do nosso, da nossa escola bíblica dominical todas as semanas, todos os domingos, em uma das nossas congregações, a partir das 9 da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos essa revista, que o trimestre está apenas começando. Se você ainda não adquiriu a sua revista, ainda dá tempo de fazê-lo, e você acompanhar esse comentário, já que nós estamos estudando ao longo deste trimestre a Epístola de Paulo aos Romanos. Com certeza será enriquecedor para você e para toda a sua família. Vá para a Escola Dominical, é um momento oportuno para você amadurecer espiritualmente. Estamos felizes com a sua audiência, agradecemos por esse momento em que você tem estado conosco e convidamos a você continuar nos acompanhando, assistindo o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, se Ele mesmo nos permitir. Paz do Senhor.